Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do blog Raciocínio Clínico. Dessa vez a gente vai falar sobre discussão de casos. Eu estou aqui do meu lado o Dr. Pedro Gordon, que é um dos caras que mais entende de como discutir casos clínicos. E eu vou perguntar uma coisa para ele. Dr. Pedro, o que você acha que é melhor para discutir caso? Soltar o caso clínico inteirinho para os alunos, para eles terem toda a informação disponível do paciente e aí começar a discutir em cima disso? Ou ir soltando informação aos poucos e discutindo aos poucos? Qual que é a sua opinião? Então, Leandro, na verdade, a gente aprendeu na faculdade, eu venho de uma faculdade tradicional, todo mundo sabe que eu sou formado na Universidade Federal do Paraná, uma das universidades mais antigas do Brasil, mas que tinha uma clínica médica muito forte. Mas lá se discutia o caso inteiro. Então, o caso vinha com história, exame físico completo, exames complementares, e você tinha muita dificuldade em guardar tudo aquilo. E daí começaram a aparecer alternativas para a gente discutir casos. E Jerome Cassirer, que foi um editor do New England durante 13 anos, antes de botarem ele para fora, erroneamente, diga-se de passagem, Verdade. erroneamente, ele começou a criar a discussão de casos que ele chama em chunk, em pedaços. E o Dr. Leandro vai explicar para vocês o que tem por baixo disso, qual é a base científica disso. A grande questão é a maneira como funciona a nossa memória de curto prazo. Então a gente tem três memórias: a memória sensorial, que dura poucos segundos, que são informações que a gente está recebendo do ambiente o tempo todo; a memória de curto prazo, que é a memória de trabalho, é como se fosse a nossa memória RAM. Então as informações que a gente precisa guardar na cabeça naquele momento para tentar responder uma pergunta ou chegar a alguma conclusão; e a memória de curto prazo, que é onde a gente guarda tudo que a gente aprendeu ao longo da vida, que a gente vai usar para resolver problemas e situações ao longo da nossa vida. A grande questão é a memória de curto prazo. A memória de curto prazo ela tem limitações. Tem um cara chamado George Miller que escreveu uma lei chamada Magical Seven, ou seja, a lei do 7 mágico. O que ele quis dizer com isso é que a gente consegue guardar na nossa memória de curto prazo no máximo 7 pedaços de informação de cada vez. E por isso que quando a gente vai discutir um caso clínico completo, com história, antecedentes, exame físico, exame complementar, um monte de informação, você simplesmente não consegue guardar tudo aquilo na memória de curto prazo porque excede a capacidade de você lembrar isso. E aí vem a proposta de discutir então os casos clínicos em pedaços, em chunks. E foi por isso que os números telefônicos são divididos em pedaços. E muitas informações, como o CEP, são divididos em pedaços. Ou são pedaços mais curtos do que 7 informações ao mesmo tempo. Então, se resolveu a estudar casos clínicos em informações. E vocês sabem que a primeira informação pode ser fundamental. Então, se começa com a identificação e a queixa principal. E, seguindo isso, vêm as perguntas. Qual é o diagnóstico que vocês fazem em cima da história clínica ou em cima da identificação e da queixa principal? E outra coisa muito interessante de fazer nesse formato de discussão de casos em partes é estimular os alunos a fazerem as perguntas corretas. Então você tem essa informação agora, em cima disso, o que mais você quer saber e por que você quer saber essa informação. Isso estimula o aluno, inclusive, a aprender a fazer uma coleta de dados guiada, que ele consiga coletar informações realmente relevantes para chegar a um diagnóstico naquele caso clínico. E com isso você consegue fazer com que o aluno pense, porque além de você fazer ele perguntar, você diz, mas por que você perguntou isso? Ele passa a discutir o caso fisiopatologicamente. Eu perguntei porque se trata de um paciente hipertenso, etc. Ele vem com toda a fisiopatologia atrás. E assim a gente vai cortando a história, não o paciente, cortando a história em pedaços, tá certo? E com isso você vai agregando valor à discussão. E cada pedaço com não mais do que 7 pedaços de informação para não sobrecarregar a memória de curto prazo do aluno. Porque se você sobrecarregar a memória de curto prazo do aluno com informação demais ao mesmo tempo, ele vai simplesmente bloquear, ele trava. Você já deve ter tido essa experiência alguma vez na vida. Você tem tanta informação para trabalhar em cima que simplesmente você para, você bloqueia, você não consegue ir para frente. Quem já não experimentou essa sensação discutindo um caso clínico grande, complexo, com muita informação para você lembrar? E isso também estimula
de você fazer um movimento grande entre os estudantes. Isso na verdade, não espalhe, mas essa é um dos fundamentos do Problem-Based Learning, em que você diminui as hipóteses e vai agregando as hipóteses à medida que o caso evolui. Na verdade, não é bem o Problem-Based Learning, é o Case-Based Learning, que é baseado exclusivamente nesse tipo de discussão, em que você democratiza as perguntas e as respostas. E uma outra grande vantagem da discussão de casos clínicos feita dessa maneira, por partes, é que você estimula o aluno a pensar como médico. E geralmente o estudante de medicina, o que ele mais quer ser na vida é médico. Então, quando ele consegue pensar como médico, simular, um atendimento médico, como que um clínico realmente raciocina em cima de um problema de um paciente para tentar, a partir dali, chegar ao diagnóstico, o aluno fica mais motivado, o professor muitas vezes fica mais motivado e a discussão acaba sendo muito mais divertida e muito mais proveitosa. E melhora muito o relacionamento, porque você pode, de uma certa forma, brincando, mas perguntando ao aluno, o que você perguntaria a esse paciente? E você tem a resposta já pronta para ele na mão. Então, quando ele faz a pergunta para o paciente respondeu isso. Tem tudo aos pedaços, mas bem organizado. É uma discussão estruturada, não é uma esculhambação generalizada. É totalmente estruturada. Então, o professor sabe quais as informações que ele vai dar, mesmo que o aluno faça alguma pergunta que não esteja dentro dos scripts dele. E para quem quer ver um exemplo de uma discussão de caso clínico nesse formato por partes, a gente sugere ver o texto aqui embaixo no blog Raciocínio Clínico, que tem um exemplo inteirinho lá de uma discussão de caso clínico seguindo por partes. Prestem atenção em como cada etapa o aluno tem que fazer perguntas e explicar por que ele quer saber aquilo. E como também em cada pedaço de informação o aluno não é apresentado com mais do que 7 informações de cada vez. Dessa maneira a discussão flui muito bem. Então, como nós já ultrapassamos as 7 informações que vocês precisam para raciocinar, nós vamos nos despedindo por aqui. Um grande abraço. Não deixem de se inscrever no blog para receber todas as nossas novidades em primeira mão direto no seu e-mail. Muito obrigado pela companhia e fiquem ligados que vem mais novidades no blog por aí.